Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Damos início a mais um encontro da nossa comunidade para celebrar o nome do Senhor Jesus. O Salmo 30, lá pelo verso 5, nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, nós gostamos desse texto, né? Ele é um texto que ele fala de uma realidade, de que o choro ele pode durar uma noite. E a noite ela pode ser muito mais longa do que a gente pensa muitas vezes. Essa noite pode durar 6 horas, 12, 24, uma semana, um mês, um ano, ou vários anos. Essa noite nós não sabemos quanto tempo dura, mas existe para nós uma certeza de que a alegria vem pela manhã. Mas para a alegria vir pela manhã, ela precisa nos encontrar. Não podemos desistir por causa do choro, por causa do sofrimento, por causa das questões difíceis que enfrentamos, que é o que muitas vezes acontece. Porque temos uma noite ruim, às vezes dizemos: não vale a pena servir o Senhor não, vou abandonar e vou voltar a fazer o que eu fazia, que eu era mais feliz. Muitas pessoas abandonam o Senhor no meio da caminhada, e essa alegria que rompe na manhã para mandar embora toda a escuridão daquela noite de choros, essa alegria talvez nunca chegue, porque a pessoa não permaneceu. A palavra do Senhor nos garante, o Senhor Jesus nos garante: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Então eu não sei se você está vivendo a noite, essa noite escura, essa noite de choro, essa noite de dor e sofrimento, essa noite de decepções, essa noite em que talvez você esteja pensando talvez em desistir da caminhada cristã. Mas o que eu digo para você nessa manhã: não desista, porque o sofrimento ele não é eterno para aqueles que esperam no Senhor. Se você esperar no Senhor e confiar nele, ele vem para romper a escuridão da noite e anunciar o início de um novo dia, e você vai ter muitos e muitos motivos para louvar e adorar o Senhor. Amém? Quero convidar você a orar. Ore ao Senhor, fale para Ele da noite que talvez você esteja enfrentando. E se você não está enfrentando a noite, peça para Ele te fortalecer quando ela chegar, porque é certo que ela vai chegar. Graças te damos, Senhor. Graças te damos pela Tua palavra, por nos trazer a este lugar de encontro, de comunhão, por falar conosco através da Tua palavra. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, dê-nos discernimento, compreensão daquilo que o Senhor está tratando com cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a enfrentar a noite escura, a noite que traz desânimo, que nos leva a nos afastarmos do Senhor e a desistir da caminhada. Nos fortaleça, Senhor, na esperança de que esta noite está chegando ao fim. A volta do Senhor está cada vez mais próxima. Nos ajuda a permanecer no Senhor e na Sua palavra, Pai. Nos fortaleça por meio do poder do Teu Santo Espírito, Pai. E fortaleça essa comunidade, fortaleça cada irmão, cada irmã, na sua luta particular e também na nossa luta coletiva, Pai. Nos ajuda e nos fortaleça, não permita, Deus, que o inimigo fale coisas e nós venhamos a acreditar nele, mas que nós possamos depositar nossa esperança no Senhor, de que o amanhã está mais próximo do que nós jamais imaginamos, de que a alegria que vai romper o sofrimento está chegando.
e nós podemos desfrutar dela. Senhor, nos ajuda a louvar e adorar o Seu santo nome nesta manhã, como se hoje fosse o último dia aqui nessa terra. Que nós possamos fazê-lo com a nossa alma, Pai. E que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem como propósito a cada um de nós e a todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Quero glorificar a Deus por esse dia lindo, né? Todos os dias são lindos. E teve dias, pastor, que eu tive vontade de desistir. Mas Deus não permitiu. Glória a Deus. Não foi eu que escolhi, foi Deus que me escolheu. Eu fico pensando assim, como descansar no Senhor num momento difícil que você vem viver, não é 1, 2, 3 anos, são anos. Eu venho passando por um momento e eu fico só pra mim e pro meu Deus, né? E esse dia eu conversando com uma amiga minha, ela é uma amiga de muitos anos, ela é evangélica, e ela conversava comigo e falava assim: nossa, André, por que você esconde isso? Você não aparenta que você está passando por um momento difícil. Eu falei: é Deus, Ele que vem me fortalecendo, Ele que vem me guiando, né? E eu tive vontade de desistir, sim, fiquei até com vergonha. Eu falei: Senhor, eu não quero mais. Mas Ele falou: eu sou contigo. Fiquei. O louvor que eu escolhi é descansarei. Como descansar? Mas é Ele que nos fortalece, Ele que nos dá o escape para nós descansar nele, né? Porque os dias não têm sido fáceis, né? Eu não sei se já tive noites escuras, como o pastor falou. Não acredito que eu já passei por isso. Mas Deus sempre comigo, todos os dias, né? Eu glorifico a Deus. Eu falo: Senhor, eu quero descansar em Ti. Tu és a minha fortaleza, né? Irmãos, do momento que eu estou lá com meus pés na empresa até eu sair, o meu dia inteiro é louvando. Porque mesmo que o meu patrão, ele é do candomblé, ele permite que nós escutamos louvores o dia todo. E eu, o dia todinho, eu estou ali na minha máquina, louvando e ao mesmo tempo orando. Porque é orar sem cessar, né? Não precisa estar todo o tempo de joelho. E eu estou ali na minha máquina, eu estou orando, eu estou louvando, eu até esqueço que eu estou ali. Estou ali glorificando. E teve um menino que falou: nossa, André, eu ia falar com você, mas eu vi que você estava adorando. Então assim, o meu dia é assim. Eu glorifico a Deus porque Ele me chama para adorar, para exaltar o nome dEle, né? E eu só tenho prazer de estar nos caminhos do Senhor, de poder estar louvando e ainda falando do amor de Jesus. Quando eu tenho a oportunidade, eu chego em um e falo: Jesus te ama, você é muito importante, você é especial. E a pessoa olha para mim assim: muito obrigada. Tem pessoas que falam assim para mim: você tem uma áurea muito boa. Eu sou meio sem noção, não sei nem disso. Mas eu falei assim: Deus tem me sustentado. Passei momentos difíceis lá na empresa, Deus esteve comigo todos os dias. Então eu só tenho que agradecer. E
Essa semana, irmãos, eu tenho uma vizinha da empresa do trabalho que passa amizade com todo mundo, né? E o pai dela está passando por um momento de enfermidade, que ele fumou por muitos anos e agora ele está doente, né? E ele está tendo crise de abstinência, né? E quinta-feira, eu sentada lá, né, na hora do almoço, aí a moça veio e trouxe melancia dentro pra mim, chamamos com ele, né? E quando eu entrei, eu cheguei nele e falei, o amor de Deus. Que Deus tanto amou ele, que ele levou o filho amado pela vida dele, né? E falei para ele confiar no Senhor, que o Senhor que estava cuidando dele. Ele beijou minha mão e agradeceu pelas palavras, né? Quando foi sexta-feira, ele foi entubado. E ela falou para mim hoje, com decompensação geral, né? Ela falou, ele precisa de um milagre. Eu falei, mas Deus é o dono do milagre. E Ele pode todas as coisas. Então, irmão, ele ficou feliz por eu ter falado com a palavra do Senhor, e eu fiquei mais ainda. Parece que a gente se sente melhor que a pessoa que está ouvindo. Então, irmãos, eu falei para ela, Deus, Ele é o Deus de milagre, é o Deus de cura. Ela pudesse crer nele, que Deus é com ela, né? Eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo feliz, porque eu pude falar do amor de Deus para ele, né? Eu tenho certeza, ele está na UTI, mas ele não vai esquecer de tudo que eu falei para ele, né? Então, glorifico a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado. E eu falo, Senhor, eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Eu quero ser usada, eu quero levar a palavra, né? Do teu amor para as pessoas, porque a gente vê que o mundo necessita muito da palavra do Senhor, né? E esse louvor, ele fala muito. E fala de ressuscitar os sonhos. Teve uma vez que eu falei com uma irmã, eu não lembro que irmã, se era pecado eu falar para Deus que eu não queria mais sonhar. Eu tenho meu sonho, nunca saiu do sonho. Eu queria realizar. Mas eu falo, Senhor, ressuscita meus sonhos. Eu quero viver o melhor do Senhor para a minha vida. Eu quero viver o sonho do Senhor para mim. E eu voltei a sonhar. Todo dia eu falo, Senhor, Tu conhece o meu coração, sabe o desejo do meu coração. Me ajuda na caminhada, porque eu vou continuar. Porque o Senhor vai à minha frente. Eu glorifico a Deus por esse momento, por poder falar o que Deus tem feito na minha vida. E Ele tem muito mais a fazer na minha vida e na vida dos irmãos. Né? E Ele falou que não seria fácil, né? Então vamos confiar, né? Que Ele vai ressuscitar todos os nossos sonhos, o desejo segundo a vontade dEle. E eu glorifico, né? Glorifico Deus.
Graça e paz, irmãos. Senhor Jesus conhece, né? O coração de cada um de nós. E eu glorifico a Deus pela palavra que o pastor já veio pela manhã falando que o choro pode durar uma noite. E a alegria vem pela manhã. E eu glorifico a Deus porque o Senhor, eu saí de casa hoje falando, Senhor, me renova, me ressuscita, me põe de pé, Senhor, visita o meu íntimo. Através da palavra, através dos louvores, através do momento que eu me colocar de joelho para orar. E a carne está tremendo, glória a Deus por isso, mas eu sinto que o Senhor tratando. Porque, irmãos, não é fácil, mas o Senhor tem tratado. E eu creio que há de continuar tratando. Amém? O Senhor falou, né, com essa responsabilidade de hoje, estar aqui à frente, falando das nossas contribuições. E o Senhor falou muito comigo em Mateus 2, versículo 2, Mateus 2:11. Mas, irmã, sim, desde do nascimento do nosso Senhor, né, Jesus Cristo, os magos já tinham a responsabilidade, receberam a responsabilidade de fazer visita ao menino que tinha nascido. E fala em Mateus 2:11, que ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. E viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Glória a Deus. Desde o início dos tempos, a palavra nos ensina, através de muito tempo atrás, que o ofertar já era bíblico, já era a palavra do Senhor Deus para cada um de nós. Naquele tempo, com alegria, um momento da alegria, de adoração, já foi apresentado, né, os tesouros, ouro, incenso e mirra. E nós temos esse compromisso hoje ainda, de continuar louvando, agradecendo e apresentando a nossa parte em ofertas, em dízimos, em alegria, em agradecimento ao Senhor Jesus por tudo. Não é de hoje. O Senhor Deus não precisa, mas a obra precisa. Nossos dízimos, nossas ofertas, nossas orações, nosso joelho no chão, nossas visitas, o nosso amor dedicado um pelo outro, porque nesse tempo o amor já foi demonstrado. E porque hoje nós não podemos continuar demonstrando este amor através das nossas contribuições, nossas ofertas, certo? E continuar adorando. Adorando, não é de hoje, mas a gente tem que continuar adorando. Mesmo que a noite seja de choro, mas nós hoje estamos nesse lindo amanhecer, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus por isso. E que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada irmã que já saiu da sua casa hoje com o propósito no coração de depositar o melhor de cada um de vocês na casa do Senhor. Amém? Vamos estar nos colocando em pé, orando, que o Senhor esteja já abençoando. Amém? Senhor Jesus, aqui estamos, Pai, para louvar, para agradecer. Gratidão a Ti, Senhor, em todo o tempo, Pai. Não importa, Senhor, as dificuldades, mas o Senhor tem, Senhor, nos honrado a cada dia.
tem nos sustentado, tem nos renovado, tem nos colocado de pé. Ó Senhor, as nossas lutas nós não estamos passando sozinhos. Tu estás, Senhor, conosco. Tu não, Senhor, não perdeu o controle de nada. Eu te agradeço por isso. Ó Senhor, continua, Senhor, a tratar, abençoar, Senhor, o celeiro de cada irmão, cada irmã, Senhor. Ó Deus, continua, Senhor, a tratar com o coração, Senhor, nas ofertas, nos dízimos, Senhor, nas contribuições, Pai, da tua casa. Senhor, vem renovar, Senhor, o nosso compromisso para contigo, Deus. A cada dia nós te damos glória e te damos graça, porque o Senhor trata, o Senhor consola, o Senhor conforta e tem caminhado conosco. Obrigado, Jesus, porque desde os tempos antigos, Senhor, nós já fomos ensinados, Senhor, através da palavra, que os magos já vieram ali ofertar. E aqui estamos nós, Senhor, neste momento, Pai. Ó Deus, agradecendo pelo privilégio de poder estar ofertando também, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigada. Os irmãos já podem estar trazendo o dízimo e as ofertas. Obrigada pela oportunidade. Amém. Amém. Os irmãos, enquanto a gente for louvando, os irmãos podem trazer as suas ofertas. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Fala, né, de confiança. Devemos confiar no nosso Deus, né? O Salmo 125 fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Né? E não é fácil, mas devemos confiar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Essa semana o hospital ligou para o meu marido, né? E marcando uma consulta para passar com a anestesista. E aí ele ficou reclamando, porque ele disse que vai voltar para a fila de novo. E eu dizia para ele: confia, não reclama. Confia, porque você não sabe o que Deus preparou, né? Então, o nosso dever é confiar e descansar, né, nesse Deus. Amém? Então, vamos cantar esse louvor com alegria. Amém. Com prazer. Que o Senhor venha usar pregadores, seja para a honra e glória
Assim como nós começamos, o início da celebração hoje falando que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A ministração de hoje, ela vai nos conduzir ao momento em que a alegria não vem pela manhã. E que o choro é resultado das nossas decisões. Porque nós sempre lemos aquele texto de Davi da melhor forma possível, que o choro dura uma noite, mas tem a certeza de que vem alegria pela manhã. Mas existe na vida de algumas pessoas, as suas próprias decisões vão conduzir essas pessoas a apenas a noite de choro. E elas não vão desfrutar dessa alegria que deveria vir pela manhã. E eu quero compartilhar com vocês essa história, a história de Saul. O nosso foco está lá no capítulo 15 de 1 Samuel. Mas a gente vai começar lá no capítulo 8. Isso, 1 Samuel. O foco principal vai estar no capítulo 15, que a gente vai encerrar, mas eu quero mostrar para vocês as decisões que levaram ele até o capítulo 15. O Saul é o tipo da pessoa que representa muita gente nos dias de hoje. O Saul é aquele tipo de gente que tinha tudo para dar certo, mas ele tomou decisões erradas. E quando a gente começa tomando decisões erradas uma atrás da outra, dificilmente nós vamos desfrutar da alegria que vem pela manhã. É interessante que lá no capítulo 8 de 1 Samuel, nós vemos o povo de Israel, um povo que estava sendo vencedor de todas as batalhas, um povo que estava sendo conduzido por Deus, um povo que estava vivendo o melhor da condução de Deus na sua vida. Até que esse povo começa a querer ser igual aos outros e começa a pedir a Deus um rei, alguém de carne e osso que esteja ali visível, que eles possam pegar, tocar, ver, para que conduza esse povo. Samuel, no primeiro momento, o profeta, sacerdote e posteriormente juiz, ele se entristece porque ele acha que o povo está rejeitando ele, mas Deus fala: não é você que ele está rejeitando, eles estão rejeitando a mim. E diante disso, eles desejam muito um rei, querem um rei de qualquer forma e tudo mais. E essa é a primeira lição que a gente aprende. O povo de Israel, ele nos ensina, porque Saul faz parte do povo. A primeira coisa que a gente aprende aqui é de que nós não devemos querer nos parecer com os outros. Primeira lição que a gente precisa aprender: todas as vezes que você vive a sua vida querendo parecer com os outros, você perde aquilo que te torna único. Você perde muitas vezes aquilo para o qual o Senhor te chamou para viver. E você procura um rei, você procura alguém, você quer alguém que te conduza. E você não vai querer aquele baixinho, careca, banguelo. Não, você quer alguém de aparência, alguém imponente. Você, quando você vai escolher, você escolhe, A gente tem vários exemplos de que quando a gente vai escolher algo, a gente quer sempre o melhor aos nossos olhos. E o povo escolheu um homem chamado Saul. Lá no capítulo 9, diz que havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim, e aí ele era filho de Abiel, de Zeror, de Becorate, de Áfia, da tribo de Benjamim. Seu filho, e aí ele fala quem era o filho: Saul. Era jovem, mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Olha a figura que os caras escolhem, Nós queremos um rei, mas a gente não quer qualquer rei.
A gente quer o rei. A gente quer um cara grandão, bonito, né? Aquele, né? A barba bem feita, bem alinhado, com o cabelo de chapinha lisinho, que ele faz assim, o cabelo voa ao vento, né? Cara, um bonitão, que a galera, ó, todo mundo quando olha no Saul, todo mundo bate aqui, ó, no ombro. Essa era a figura. Esse foi a pessoa que o povo escolheu. E o interessante, né, quando a gente começa a observar essas questões, se você olhar comigo lá no verso 21 do capítulo 9, o conceito que Saul tinha de si mesmo era diferente do que o conceito que o povo tinha dele. O povo olhava e via Saul, um jovem bonito, alto, né, forte, alguém imponente, um homem filho de alguém muito influente, da tribo de Benjamim. E aí quando Saul ele olha para si mesmo, ele fala no verso 21 do capítulo 9: eu sou apenas da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel. A minha família é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Por que o Senhor fala dessa maneira comigo? O conceito que ele tinha de si próprio era muito diferente do que aparentemente era real aos olhos do povo. O povo via ele como grande, ele se via como pequeno. O povo via ele de uma tribo realmente poderosa, que era a tribo de Benjamim, influente. Mas ele achava que a tribo dele era a menor e a mais insignificante. Aqui ele nos ensina uma segunda lição: que nós precisamos enxergar quem nós realmente somos. Nem além e nem aquém. Nós somos alguém aos olhos do Senhor. Nós somos alguém aos olhos da sociedade. Talvez não como o retrato que a sociedade pintou e nem como o retrato que ele mesmo pintou de si próprio. Ele tinha uma baixa autoestima. E quando nós temos uma baixa autoestima, a nossa tendência é de transferir isso também para as outras pessoas. À medida que as coisas foram acontecendo, o povo escolheu Saul. Deus, ok, é Saul que vocês querem? Então tá bom, Saul vai ser o rei de vocês. Saul foi comunicado, ele se achou tão insignificante e pequeno, e aí começa o agir de Deus aqui na vida de Saul, lá no verso 9 do capítulo 10. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração, e todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. O que nós precisamos para servir a Deus? Deus deu um novo coração. Deus chamou, Deus separou, Deus capacitou. Saul agora tem um novo coração dado por Deus, e o Espírito Santo habita nele. Tem tudo pronto para servir ao Senhor e fazer aquilo que agrada ao Pai. Mas, quando a gente observa algumas questões desse texto, Saul tinha se tornado o homem mais poderoso de Israel, se tornou um rei. E como rei, ele tinha muitas e muitas regalias. Samuel escreve um documento com tudo o que tudo o que é direito de um rei, e lê esse documento para o povo, para que o povo fique ciente, Mas será que todo mundo estava alegre com Saul como rei? Lá no verso 26 do capítulo 10, Saul também voltou para sua casa em Gibeá, acompanhado por um grupo de homens cujo coração Deus tinha tocado. Havia, no entanto, alguns desocupados que debochavam: esse sujeito nunca nos salvará. Desprezavam Saul e se recusavam a lhe trazer presentes, mas Saul não lhes deu atenção. Saul já tinha uma baixa autoestima, e aí ele ainda sabe que tem gente que não aceita ele como rei. Isso é um problema, porque
no capítulo 11, o Senhor dá uma grande vitória para Saul diante dos amonitas. E aí a reação do povo: olha, agora que o Saul venceu esta guerra, lá no verso 12 do capítulo 11, então o povo disse a Saul: onde estão aqueles que perguntaram por que Saul deveria nos governar? Tragam esses homens aqui e os mataremos. O povo já queria resolver: vamos matar esse povo aí que está contra. Aí o Saul tem um posicionamento aparentemente bom, né? Verso 13 do capítulo 11. Saul, porém, respondeu: ninguém será morto hoje, pois neste dia o Senhor livrou Israel. Fala, nossa, graças a Deus, né, pela vida do Saul. Em seguida, no capítulo 12, nós temos um discurso de Samuel, que vai deixar ali o povo de Israel e vai para a sua terra. Mas ele deixa uma advertência muito importante ao povo e também ao rei. Lá no verso 23 do capítulo 12. Gente, a gente vai ter que seguir a história, para a gente chegar e entender por que acontece o que acontece no capítulo 15. Então, verso 23 do capítulo 12. Quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto. Temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente, de todo o coração. Pensem em todas as coisas maravilhosas que Ele fez por vocês. Mas, se continuarem a pecar, vocês e seu rei serão destruídos. Samuel vai e deixa um alerta: eu vou continuar intercedendo por vocês de onde eu estiver. Mas, e esse mas é preocupante, se continuarem a pecar, ou seja, o povo já estava vivendo em pecado. O povo já estava vivendo em pecado e Samuel traz à luz: olha, se vocês continuarem a pecar, vocês e seu rei serão destruídos. Saul, ele reinou por 12 anos. Capítulo 13 vai dizer que ele tinha 30 quando começou a reinar, ele reinou até os 42. Foram 12 anos, tempo suficiente e necessário para enxergarmos as decisões erradas que uma pessoa pode tomar. Nós vimos eles querendo se parecer com os outros povos. Depois, vimos que o Saul, ele tinha uma estima baixa de si mesmo. Ele se via muito pequeno. Até que o Senhor lhe deu um novo coração. Ele deu a oportunidade de se tornar a pessoa mais influente e poderosa do reino de Israel, como um rei. Porém, se nós olharmos a partir do capítulo 13, aqui começa a cair. Aqui o Saul começa a tomar decisões erradas. Os filisteus eram uma nação muito grande e que dava muito problema para o povo de Israel. Os filisteus, eles eram as pessoas que dominavam a arte do ferro. Eles criavam e afiavam espadas, machados, arados e tudo mais. E todo o povo de Israel dependia dos filisteus para ter uma espada afiada, para ter um arado afiado, para ter um machado afiado. Sabe quando você tem aquela faquinha afiada, aquela faca cega lá na sua casa, lá que você vai cortar um negócio e ele não corta nada, fica só espremendo, né, apertando o trem lá? Então, era assim, as espadas, o machado e tudo que eles tinham. E eles dependiam dos filisteus, e os filisteus queriam destruir o povo de Israel. E o nosso querido Saul, ele morria de medo de ter problema com os filisteus. Porque vai que eu tenho problema com os caras e aí a gente não vai ter um machado afiado. A gente não vai ter aí uma espada, não vai ter nada. Vai ter que ter muito mais trabalho, porque cortar uma árvore com um machado cego, olha o trabalho que vai dar. Já pensou? Você tem que cortar uma árvore, e as árvores lá são grandonas, assim, bem grossonas. É o pessoal lá com o machado cego, bate, não vai nada.
Não, é melhor a gente não ter confusão com esse povo. E os filisteus, em toda a história, sempre causaram muitos problemas para os israelitas. E eles estavam aos poucos, que nem mineiro, comendo pelas beiradas, né? Comendo pelas beiradas para tentar destruir o povo de Israel. E Jonatas percebeu. Aí o Jonatas pega e entra em guerra com esse povo. Está aí no verso 3 do capítulo 13. O Jonatas, ele atacou e derrotou o destacamento dos filisteus em Geba. A notícia se espalhou entre os filisteus. E aí deu um problemão, porque aquilo que o Saul estava tanto querendo evitar, que era problema com os caras, ele aceitava, né? Muitas vezes submeter a muitas coisas que os filisteus faziam. Mas o Jonatas chegou um momento que ele falou: não dá mais para aguentar. Não dá. Por quê? Porque nós vemos ali um rei que estava numa posição de rei, mas não tinha uma postura de rei. Saul, ele se torna um grande religioso. Tão religioso ao ponto de, a partir do momento que o Jonatas criou aquele problema com os filisteus, os filisteus começaram a atacar. Está aí tudo no capítulo 13. A partir do verso A partir do verso 8, nós vemos que o Samuel tinha dito que iria ao encontro deles. Mas estava demorando muito, eram 3 dias de espera e os filisteus estavam avançando e o povo de Israel, os soldados estavam com muito medo e começaram a fugir. Aí o Saul resolve fazer algo que não era da função dele. Ele resolve queimar incenso, sacrificar no altar do Senhor, que era uma função do sacerdote. Quando ele termina de sacrificar e de ofertar o incenso no altar, Samuel chega. Pensa num negócio desandado, né? Quando Samuel chega, lá no verso 13 do capítulo 13, o Samuel disse para ele: olha, você agiu como um tolo. Não guardou o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. As decisões de Saul, né? Querer ser igual aos outros povos, aceitar estar debaixo do jugo dos filisteus por causa para ter objetos afiados, uma baixa autoestima, colocado numa posição de liderança, mas não tinha coragem para tomar as decisões necessárias. E resolve fazer aquilo para o qual ele não foi chamado. Não é função do rei queimar incenso no altar do Senhor. Isso é função do sacerdote. Deus tem um tempo para todas as coisas. E fica muito claro aqui nas palavras de Samuel: se você tivesse esperado, Deus teria estabelecido o teu reino para sempre sobre Israel. Mas você foi um tolo. Você resolveu fazer algo que não era para fazer e não esperou o tempo de Deus. E por isso, você vai perder o lugar para o qual Deus havia designado você. E uma coisa que a gente precisa entender: aquilo que é plano de Deus vai se cumprir. Não importa através da vida de quem, mas vai se cumprir. Quando nós vemos isso aqui, irmãos, nós precisamos entender claramente. Talvez nós estejamos fazendo coisas que não são para a gente fazer, fora do tempo de Deus.
E não estamos fazendo aquilo que nós deveríamos fazer, porque Saul era para tomar decisões e conduzir o povo. E ele não estava fazendo, quem estava tomando as decisões e conduzindo o povo era Jonatas. Quantas vezes nós entramos por caminhos errados, porque queremos parecer maiores aos olhos dos outros, melhores aos olhos dos outros. E não para por aqui, né? No capítulo 14, nós vemos um Jonatas já sem paciência nenhuma com os filisteus. E ele resolve partir para cima mesmo. Vamos invadir lá o acampamento dos filisteus e vamos botar para quebrar. Já começamos a guerra no capítulo 13, então agora no 14 vamos para cima. E aí o Saul, ele se vê acuado, porque ele não tem muito o que fazer. O filho dele está partindo e conduzindo os exércitos, coisa que ele deveria estar fazendo e não está fazendo. E aí ele resolve tomar uma atitude. Olha, ninguém vai comer nada enquanto a gente não matar até o último filisteu. Você imagina um monte de soldado lutando dia e noite, debaixo de sol, um sol escaldante, sem poder comer, beber nada. Você já vê que Saul não estava no lugar onde ele deveria estar, e ele não entendia as necessidades do povo. E é o que acontece, o Jonatas, quando o Jonatas ele volta, lá no verso 27 do capítulo 14, quando ele volta, ele não sabia desse juramento do pai, porque o pai falou, quem comer vai morrer, hein? O Jonatas não sabia, ele enfiou a espada, enfiou a ponta de uma vara num favo de mel e comeu o mel. Depois de comer, recuperou as forças. Vendo isso, um dos soldados lhe disse, o seu pai nos obrigou o exército inteiro a fazer um juramento severo, de que ninguém ia comer coisa alguma no dia de hoje, porque senão seria maldito. Por isso todos estão exaustos. Aí chega o Jonatas e fala o quê? Meu pai trouxe desgraça para o povo. Vejam como recuperei as forças, depois de provar um pouco do mel. Se os homens tivessem recebido permissão para comer à vontade o alimento que encontraram entre os inimigos, imaginem quantos filisteus mais teríamos matado. O Saul deu uma ordem para não comer nada. O Jonatas não sabia, chegou e comeu. Restaurou as forças e falou para o povo, falou, meu pai trouxe desgraça para vocês. Vamos comer. Aí os soldados que estavam com ele fizeram o quê? Comeram. E partiram para cima de todo mundo. E aí, o Saul depois, né? Não, eu fiz um juramento ao Senhor de que quem comesse no dia de hoje seria maldito e ia ser morto. Então nós vamos colocar sortes aqui. Lançaram a sorte e a sorte caiu entre Saul e Jonatas. E aí ficaram os dois, né? Verso 42. Saul disse, façam outro sorteio entre mim e Jonatas. E Jonatas foi escolhido como culpado. Qual era a ordem para quem comesse? Morte. Quem foi que induziu o povo a comer? Jonatas. Quem era Jonatas? O filho do rei. E o Saul, para manter a sua pose, estava disposto a matar o Jonatas. Ele estava disposto a matar o filho que estava conduzindo o reino dele à glória, porque ele não estava fazendo o que tinha que fazer. Mas, verso 45, os soldados, porém, disseram a Saul, Jonatas conquistou esta grande vitória para Israel. Acaso ele deve morrer? De maneira nenhuma. Tão certo como o Senhor vive, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça dele.
pois hoje Deus o ajudou a realizar um grande feito. E assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. Até que ponto Saul chegou? Ele estava disposto a matar o filho para manter a sua aparência de rei. Mas mesmo no seu juramento a Deus de que mataria qualquer um que comesse, ele não teve a coragem de cumprir o juramento dele diante do Senhor. Uma coisa que ele aqui nos ensina é que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que nós prometemos ao Senhor. E não foi só ele quem fez isso, né? Nós vemos exemplos lá no livro de Juízes, daquele que partiu e foi para a guerra e falou: olha, se o Senhor me der vitória, eu vou matar a primeira pessoa que eu ver quando eu retornar para casa. E aí quando ele retorna para casa, a primeira pessoa que ele vê, a filha única que ele tinha. E ele matou a filha, porque ele jurou ao Senhor que o deu vitória. Então a gente, e lá em Eclesiastes no capítulo 5 fala para a gente: olha, se você vem à casa do Senhor, toma cuidado com o que você fala, toma cuidado com o que você promete ao Senhor, porque o Senhor, Ele está ouvindo o que você está falando, Ele está ouvindo as suas promessas. E fim de ano é um momento bom para a gente fazer promessas, né? A gente faz tanta promessa no fim do ano, e aí depois a gente começa o ano seguinte descumprindo tudo que a gente prometeu. Eclesiastes 5 fala: toma cuidado com os votos que você faz no altar do Senhor, para que você não seja destruído por Ele, por causa de votos insensatos. Bem, chegamos então no capítulo 15, a última chance de Saul. Porque Deus, você já parou para pensar que Deus ele é muito paciente e longânimo conosco? E Ele também estendeu a compaixão e a longanimidade dele para Saul. Mesmo Samuel já tendo dito a ele: olha, você foi um tolo, fazendo o que não devia, fora do tempo, e você perdeu a possibilidade de ter um reino eterno diante do Senhor. O Senhor ainda dá mais uma chance para o Saul. No capítulo 15, certo dia Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo Israel. Samuel relembra Saul de quem foi que colocou ele onde ele está, porque muitas vezes nós esquecemos. Quando o Senhor nos coloca em lugares de calmaria, de tranquilidade, de mansidão, nos esquecemos de quem nos colocou lá. Nos esquecemos de que quando fomos escolhidos: Senhor, eu sou pequenininho, eu sou o último da minha tribo é tão insignificante, tarará, tarará, né? Mas depois que o tempo vai passando, nós permitimos que o orgulho entre no coração e a gente vai criando o peito de pombo, né? Vai estufando. Eu sou, eu tenho, eu posso, eu faço. E foi uma decisão atrás da outra, numa escada descendente. E quando Samuel chega para ele, a primeira coisa que ele lembra: lembra de que fui eu que ungi você por mando do Senhor para ser rei de quem? Do povo que é dele, esse povo não é seu. Então ele lembra o Saul de quem ele é e de quem colocou ele ali. Agora ouça a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação dos Amaleques, por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita: homens, mulheres, crianças, recém-nascido, gado, ovelha, camelo, jumento. A orientação é clara, a orientação é objetiva, e a missão foi dada para Saul. Olha, você não está fazendo o que deveria, você tem andado por caminhos errados até hoje. A minha paciência com você está por uma gota.
Essa é mais uma chance que eu estou te dando. Deu toda a orientação para o cara. Falou, ó, você vai lá e você vai fazer isso, isso, isso. Você vai destruir completamente os amalequitas. Chá comigo. Deixa que essa daí eu mato no peito e mando pro gol. Verso 7. Saul atacou e derrotou os amalequitas, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos, dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor, ou era de qualidade inferior. Saul cumpriu o que foi mandado ele fazer? Aí você fala, caramba, mano. O que você não entendeu do que foi desenhado, do que foi escrito, do que foi passado? O que você não entendeu da missão ainda? Não era para destruir tudo completamente? Homem, mulher, criança, recém-nascido, gado, ovelha, camelo, jumento, era tudo. Ele começou poupando, ele e os soldados começaram poupando o rei e depois pegaram os melhores animais e guardaram. Saul nos ensina que uma meia obediência não é uma obediência completa. Quando Deus te dá uma missão, Ele te dá uma missão para você cumprir ela completamente e à risca do que Ele te passou para fazer. E por que Ele não cumpriu exatamente aquilo por qual Ele foi enviado? Olha comigo, por gentileza, o verso 12. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio, e depois seguiu para Gilgal. O que Saul foi fazer? A quem o Saul foi adorar? Quem o Saul achou que ele era? Deus. O Saul chegou a um ponto a achar de que ele era Deus. Ele cria um monumento para ele próprio, para adorar a si mesmo. E para quem vocês acham que era o sacrifício dos animais gordos? Para Deus? Ou para Saul? Olha o verso 10. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. As decisões de Saul de se afastar da intimidade do Senhor e de não obedecer aquilo que o Senhor ordenou, trouxeram desgraça para a vida de Saul e trouxeram sofrimento ao coração de Samuel, que clamou ao Senhor uma noite inteira por causa de Saul. Mas olha só que interessante. Lá no verso 13, quando Samuel finalmente encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Oh, Samuel, tudo bem? Que alegria em ver você, Samuel. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Ué. E a alegria do coração de Saul em ver Samuel. Que o Senhor te abençoe, Samuel. Eu cumpri a ordem do Senhor.
Verso 14, Samuel perguntou: então o que é esse balido de ovelha e esse mugido de boi que eu estou ouvindo? Ó o Saul, ó o Saul, presta atenção no Saul. Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, o seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Quando eu olho assim, eu falo: rapaz, não é possível. Não é possível que Saul esteja tão cego. Ele tinha certeza de que ele estava cumprindo a ordem do Senhor. Ele tinha absoluta certeza de que ele estava cumprindo aquilo que Deus mandou ele fazer. Mas quando ele é questionado: olha, mas espera aí, se você foi mandado destruir tudo, por que eu estou ouvindo aí bois e ovelhas? Volta comigo no verso 9. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, gados, bezerros gordos, cordeiros. Quem foi que poupou a vida desse povo todo? Saul e os soldados. Mas quando Saul é confrontado, lá no verso 15 ele fala: é verdade, os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, o seu Deus. Ué, não era mais o Deus dele? Ou talvez ele nunca tenha sido o Deus de Saul? Porque não foi Deus que escolheu Saul, foi o povo que escolheu. Porque o povo estava preocupado com a aparência. E Deus não escolhe pessoas segundo a aparência, porque Deus sonda mente e coração. Deus sabia quem Saul era. E mesmo assim Deus deu oportunidades a Saul para tomar decisões que poderiam mudar o futuro dele e o futuro da nação. Mas todas as vezes que ele foi confrontado, ele nunca assumiu a sua responsabilidade. Ele nunca assumiu os erros que ele tinha cometido. Quando ele é confrontado por Samuel, ele põe a culpa nos soldados, porque os soldados fizeram isso. E aí o Samuel se irrita com ele. No verso 16, basta! Ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O Saul nem sabia disso. O Saul não estava sabendo de que o Senhor já tinha escolhido um outro para o lugar dele. Samuel respondeu: embora os seus próprios olhos você se considere insignificante, não se tornou líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor ungiu rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: vá e destrua completamente os pecadores, os amalequitas, lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Olha a resposta do Saul. Como ele tinha certeza de que ele estava fazendo as coisas para Deus. Mas eu obedeci ao Senhor. Verso 20. Insistiu Saul. Cumpri a missão que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas eu destruí todos os outros amalequitas. Então, os meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Quando nós estamos atolados no pecado, nós não conseguimos enxergar o pecado que está dentro de nós. Nos tornamos cegos e tudo que a gente faz, nós falamos que nós fazemos para Deus. E quando é nos apontado o erro,
Não, eu cumpri a missão que me foi dada. Mas foi fulano que não fez assim, foi ciclano que fez assado. Eu não consigo assumir a minha própria responsabilidade pelo pecado que eu estou cometendo, porque eu acho que estou servindo a Deus. E quando o meu erro é apontado, eu digo que aquele erro não foi meu, foi do outro. Foi o soldado. Foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente. Quando o pecado está tão forte na nossa vida, nós não conseguimos enxergar quando nos olhamos no espelho. Nos enganamos achando que estamos fazendo para Deus. Quantas pessoas não morreram em nome de Deus? Quantas pessoas não estão sendo destruídas dentro de igrejas em nome de Deus? Quantas pessoas você é jogado contra em nome de Deus? Não porque o fulano lá, ele é assim, assim, assado, mas em nome de Deus, você não deve mais se relacionar com tal e tal e tal pessoa. Mas eu estou cumprindo a missão. Esse desvio que aconteceu no caixa da empresa foi o fulano. Foi ele que roubou e botou na minha conta. Quando o pecado se torna maior do que a nossa obediência. Samuel responde lá no verso 22. O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou a obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a oferta de gorduras de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Há alguns domingos nós falamos sobre o Naamã. Lembra do Naamã? Que ficou bravo porque o profeta falou para ele: você vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Se fosse um sacrifício, algo muito complicado e difícil de fazer, ele ficaria muito alegre por fazer aquele sacrifício. Mas era um negócio tão simples e tão bobo que ele se achou ridículo em fazer aquilo. O que estava em jogo ali não era sacrifício, era obediência. Se talvez Deus falasse para a gente assim: olha, você vai fazer um sacrifício, você vai sair daqui e você vai de joelhos daqui até a Praça da Sé, para você ser salvo, para poder validar a sua salvação. Não é? Eu tenho certeza que muita gente faria. Nossa, é um sacrifício que vale a pena. Mas Deus só falou o seguinte: obedeça. Seja submisso ao Senhor e obedeça a sua palavra. Creia em Cristo. Confesse Cristo com seus lábios e creia nele em seu coração. Foi isso. Foi isso que ele disse para nós. Obediência é o que ele pede. Ele não está pedindo que você sacrifique um filho ou nada. Ele não está falando para você fazer uma obra esplêndida e maravilhosa. Não, ele está falando de obediência e de submissão. Nós vemos lá em João, no capítulo 6, no verso 29, a única obra que Deus pede para nós
Essa é a única obra que Deus quer de vocês, que creiam naquele que Ele enviou. É a obra que o Senhor quer de mim e de você. Obediência, submissão. E Ele diz para nós, olha, Saul, você está pensando em fazer sacrifício de coisas que eu não mandei você fazer sacrifício. Você sacrificou no altar que não era para você fazer. Eu só pedi para você submissão e obediência. A obediência é muito melhor do que sacrifício, e a submissão é extremamente maior do que qualquer tipo de oferta que você possa vir trazer no altar. A rebeldia vem de rebelião, que é o pecado demoníaco. Quando Satanás, Lúcifer, se rebela contra Deus e leva 1/3 dos anjos. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. Ver o futuro, horóscopos, cartas, invocação de mortos, isso é feitiçaria. Eu queria saber do amanhã. Basta cada dia o seu mal, irmão. Para que você vai se preocupar com o mal de amanhã e da semana que vem, se já tem o mal de hoje? Cuida do mal de hoje. Viva o dia de hoje. Mas nós temos um misticismo que a gente quer saber o amanhã, a gente quer saber a semana que vem. Eu quero saber o dia da minha morte, como que eu vou morrer? Como será que eu vou morrer? Será que Jesus vai voltar e vai me arrebatar? Não sei. Eu sei do que eu tenho hoje para viver, eu tenho uma vida para viver, eu tenho uma igreja para pastorear, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho trabalho a fazer, tenho intimidade para crescer no Senhor. É o que eu tenho para hoje. E para viver essas coisas já tem muita coisa contrária. Eu tenho Satanás contra mim hoje, eu tenho a carne, a minha própria carne contra mim. Eu tenho um sistema maligno que trabalha 24 horas para me dar entretenimento e me tirar do caminho do Senhor, me dá opções de pornografia, de lazer, de prazer, para não me aprofundar na intimidade com Deus. Já tem mal demais para hoje, para que eu vou ficar me preocupando com o de amanhã e depois? Se hoje eu não obedecer e não me submeter ao Senhor, não vai adiantar eu querer me submeter e obedecer daqui a semana que vem ou amanhã. Quantas oportunidades Deus já me deu de me submeter e de obedecer, porque eu já errei, eu já falhei, eu continuo errando e continuo falhando. E o Senhor vem com todo amor e cuidado, por meio do Espírito que habita em mim, e me fala: está errado. Não vai por aí, não fale isso, não faça aquilo, permaneça neste lugar que é bom, saia desse caminho, porque isso é caminho de morte. O mundo fala para nós que errar é humano e persistir no erro é o quê? Burrice. A Bíblia fala para nós que persistir no erro é um mal tão grave como adorar ídolos. Quando o teu pecado se torna um ídolo no seu coração e você persiste no erro, persiste no pecado, você está idolatrando o seu próprio pecado. Ele se torna um pecado de estimação, em que a gente pode falar tudo, mas se tocou naquele ponto, não, vamos parar a conversa por aqui, você está me ofendendo. Mas irmão, isso aqui que você está fazendo é pecado. Pastor, chega, vira as costas e vai embora. Por quê? Porque não consegue enxergar o pecado. Já faz isso há tanto tempo que se tornou normal. Mas eu cumpro. Sabe aquelas questões que a gente ouve, né? A pessoa é mentirosa. Não, mas eu obedeço ao Senhor em todas as coisas. Eu cumpro a missão que o Senhor me deu. Mas e essa mentira aqui que você... Não, isso aí não foi uma mentira, isso daí foi um desvio da verdade.
Isso aí não foi uma mentira, não, foi só uma mentirinha. Eu cumpro a missão. Eu faço discípulos. Mas eu não gosto de orar, eu não gosto de ler a Bíblia. Ué. Mas irmão, você não está cumprindo. Não, acho que eu estou cumprindo a missão. Quantas pessoas eu não trouxe para Jesus aqui? Mas irmão, você não tem momento de devocional, você não tem intimidade com Deus, você não está orando, você não está lendo as Escrituras, você não está participando da comunhão. Não, mas eu tenho evangelizado. Lá no meu trabalho, lá no boteco, lá no happy hour, depois do trampo, né? Eu falo de Jesus para o pessoal enquanto a gente está ali na roda de conversa, contando uma piada suja aqui, a outra ali, eu falo de Jesus. Eu estou cumprindo a missão, pastor. Pastor, eu estou cumprindo a missão. Mas você se tornou escravo do cigarro, da maconha, se tornou escravo do álcool. Ah, pastor, mas eu estou nos cultos, eu estou nos encontros, eu estou cumprindo a missão. Pastor, eu estou cumprindo a missão. Mas aí a esposa chega e fala: pastor, meu marido na igreja é uma coisa, em casa é outra. Em casa, na igreja ele é um anjo, em casa ele é um demônio. Ele não me trata, ele me maltrata, não cuida dos filhos, não pastoreia a casa. Mas eu estou cumprindo missão, pastor. Ué. Você entende o porquê que as nossas decisões podem nos levar a viver o choro de uma noite por uma vida inteira e pela eternidade? E a gente nunca mais vê a alegria pela manhã? Essas são decisões que vão nos levar nos afastar de Deus, não obedecer ao Senhor, não nos submeter ao Senhor, querer parecer com os outros, fazer o que os outros fazem. E não acabou ainda, o problema é que não acabou. Porque se você olhar, depois de tomar essa lapada do Samuel, e de saber que Deus o rejeitou, porque ele rejeitou Deus e rejeitou obedecer a Deus e preferiu viver no pecado, no erro, na falha, insubmisso, em rebeldia contra Deus. Ele, sabe aquele perdão sem vergonha? É o que ele pede. Então, verso 24: então Saul confessou: sim, pequei. Eu desobedeci às suas instruções e à ordem do Senhor. Olha só: pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Quem foi que preservou o rei amalequita? Quem foi que trouxe todos os gados, ovelhas, bois e tarará, tarará? Saul e os soldados. Quando ele foi questionado e apontado, não, foram os soldados. Agora que Samuel colocou diante dele tudo o que estava acontecendo, então eu tive medo. Eu tive medo do povo e fiz o que o povo exigiu. Agora eu imploro que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Você viu que já não é mais o seu Deus, né? Vou adorar o Senhor. Volta comigo, a gente volta como, né? Tá tudo bem. Você tá... Sabe aquele negocinho, ó? Chega para mim e fala assim: pastor, você errou. Você se afastou dos caminhos do Senhor. Você fez tudo que era contrário ao que Deus mandou você fazer. E você não vai ser mais o pastor de Monte Santo. Aí eu vou, mas profeta, eu só fiz o que o povo queria, eu estava com medo deles. Me perdoa e volta comigo lá para a igreja, para eu adorar o Senhor. Aí o Samuel falou que não.
né? Verso 26 diz que não. Aí quando no 27 o Samuel vira as costas e vai embora, o Saul cai no chão, agarra as vestes do Samuel e rasga as vestes do Samuel, implorando para ele, para ele não voltar sozinho, para Samuel voltar com ele. Aí o Samuel fala, olha, hoje, verso 28, hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e entregou a outro, alguém melhor do que você. E aquele que é a glória de Israel não mente, não se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Saul implorou novamente, sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades do meu povo e diante de Israel, ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor, voltou, o seu Deus. Por fim Samuel concordou e voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Qual era a preocupação do Saul? A aparência. Volta comigo, Samuel, como se nada tivesse acontecido, e eu vou lá adorar a Deus, e o povo vai me reverenciar. Eu vou ser honrado diante do povo, porque eu vou estar retornando com você, e o povo vai, entender que eu fiz aquilo que era a vontade de Deus, eu cumpri a missão. Samuel falou no primeiro momento que não, houve um desespero, as vestes de Samuel foram rasgadas, Samuel acaba voltando com Saul, mas o Samuel voltou para completar aquilo que Saul não fez, porque quando você lê do verso 32 em diante, você vê que a volta do Samuel com Saul trouxe até uma esperança para o rei Agag lá dos Amalequitas. Então Samuel disse, traga-me Agag, rei dos Amalequitas. Verso 32. Agag veio cheio de esperança, pois ele pensou, com certeza a ira deles já passou, e eu serei poupado. Mas Samuel disse, assim como a sua espada matou filhos de muitas mães, agora a sua mãe ficará sem um filho. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Esse foi o último ato de Samuel ali. Depois ele nunca mais voltou a ver Saul. Porque dali em diante, a partir do capítulo 16, nós começamos a ver agora a história de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, alguém que Deus escolheu. É interessante que o Samuel ele vai para a casa de Jessé e ele começa a cometer os mesmos erros do começo. Porque esse filho é grande, porque o outro é bonito, porque o outro é não sei o que. Deus falou, eu não vejo como você. Você está preocupado com a aparência, assim como o povo, mas eu vejo o coração. Aqueles que eu escolho, eu vejo o coração. Olha o verso 14 do capítulo 16. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Os servos de Saul disseram, um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Deus escolheu Saul, colocou o Espírito Santo em Saul, deu a ele um novo coração, deu um reino, colocou ele como rei. Ele só tinha que ser submisso ao Senhor e obedecer. Mas ele conseguiu tomar todas as decisões necessárias para a apostasia. Apostasia, irmãos, não é simplesmente você deixar de adorar a Deus, mas é você querer adorar a Deus do seu jeito. Eu vou adorar a Deus quando eu tiver disponibilidade. Eu vou adorar a Deus, hoje está quente, mas está muito quente, então é melhor não adorar hoje não. Ou então, está muito frio hoje, então eu não vou adorar o Senhor. Você quer adorar a Deus quando você quer, do jeito que você quer, da forma que você quer. Isso é apostasia. É o esfriamento. Eu imagino quanto o coração de Saul não ficou alegre quando o Senhor o escolheu, quando ele foi colocado diante de todos e honrado diante de todos.
Mas aí aquilo se tornou orgulho. E para a gente encerrar, eu quero que você abra em Hebreus, no capítulo 6. Porque isso aqui é muito importante. Saul nos mostrou como tomar decisões que vão nos conduzir à apostasia. Capítulo 6 de Hebreus, a partir do verso 4. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. São muitas vezes pessoas que estão nas comunidades, foram a habitação do Espírito Santo, Deus habitou na pessoa, a pessoa experimentou milagres, ela foi canal de milagre e ela orou e a pessoa foi curada, ou alguém de repente que ela orou na família dela recebeu cura, ou ela própria foi curada, experimentou coisas extraordinárias, acima do ordinário do dia a dia, viu revelações do Senhor, sentiu o poder de Deus, participou da comunidade, sentiu Deus agindo no meio do povo, transformando gente, experimentou tudo isso. Mas depois abandonou, deu as costas para o Senhor. A palavra fala que é impossível trazer essa pessoa de volta para os caminhos do Senhor, porque ele já experimentou o que há de vir, porque a vida eterna que a gente fala não é para depois que você morrer. Você começa a desfrutar dessa vida eterna quando você confessa Cristo com os seus lábios e crê nele no seu coração. E você começa a desfrutar de um relacionamento de intimidade com Ele dia a dia, e Ele vai se revelando a você, Ele vai transformando você, Ele vai cuidando de você e daqueles que são seus, Ele vai te usando, Ele vai te capacitando, Ele vai te colocando em lugares que você jamais pensou estar. Ele te tirou de um lugar de extrema sujeira, de podridão, de pecado, onde você não conseguia enxergar um palmo diante do nariz. Ele te trouxe, Ele te limpou, Ele te deu um novo nome, uma nova vida. E depois que você está bem, aí você vira as costas para o Senhor, e você passa a adorá-lo conforme o teu querer e a tua vontade, do jeito que você quer. Você começa a cumprir a missão do jeito que você acha que tem que ser. Isso aqui eu faço, isso aqui não. Eu vou só até aqui, daqui para frente eu não vou não. É impossível trazer de volta, porque você já experimentou o poder daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, o poder do Espírito Santo habitando em você. E se você deu as costas a esse poder, é impossível retornar novamente, porque para retornar eu teria que crucificar Cristo de novo, expor Cristo novamente à vergonha pública. Cristo não vai ser crucificado outra vez. Cristo não vai passar pela vergonha pública novamente. Quando nós olhamos o povo querendo um rei, como as outras nações, nós vemos pessoas querendo se tornar Deus. E à medida que o Senhor vai agindo na história, nós vemos um Deus que vai cada vez mais se tornando um homem. Porque à medida que Ele escolhe Davi como um homem segundo o seu coração, e Ele pastoreia Davi para que Davi pastoreie o povo. A medida da submissão e obediência de Davi é a medida do cuidado de Deus com Davi e com o povo. Israel nunca foi tão próspero e tão forte
quanto no tempo do rei Davi. Davi era um homem, um ser humano como eu e você. Mas se você olhar o Salmo 139, diferente do que Saul fez, Davi, ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me assento e quando me levanto. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. O Senhor sabe o pensamento que vai se formar na minha mente antes mesmo dele ser formado. Por isso a minha oração, Senhor, é que o Senhor sonde e veja se existe em mim algo no meu coração, na minha mente, que desagrada ao Senhor. Arranca isso de mim e me conduz de volta ao caminho da salvação, ao caminho eterno. Davi sabe que muitas vezes nós cometemos erros achando que estamos fazendo as coisas para Deus, porque são os pecados ocultos do nosso coração. E no Salmo 19, ele diz: Senhor, absolve-me dos pecados que me são ocultos. Absolve-me dos pecados que me são ocultos. Eu preciso que o Senhor faça isso comigo e por mim, porque tem pecados em mim, Senhor, que eu não conheço. Tem coisas que eu faço que eu acho que eu estou fazendo para o Senhor, mas o Senhor não tem nada a ver com isso. Absolve-me, Senhor, dos pecados ocultos do meu coração. E então eu serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Essa é a decisão sábia. É essa a decisão: Senhor, olha, eu sei que eu não presto, eu não valho nada. Eu sei que na minha natureza habita o pecado. Então que o Senhor me sonde e que o Senhor me conduza de volta. Se o Senhor encontrar algo em mim que não Te agrada, arranca, Senhor. Vai doer, vai machucar, mas o Senhor é aquele que faz a ferida, mas é o mesmo que também cura. E se porventura tem algo, Senhor, que eu tenho negligenciado, tem um pecado oculto na minha vida que eu estou fazendo, mas eu não estou me dando conta, Senhor, me ajuda a enxergar isso, e que eu abandone, que eu não volte a praticar, para que eu alcance a Tua misericórdia. Senhor, cuida das palavras que saem da minha boca e cuida da meditação do meu coração, para que sejam agradáveis ao Senhor. É isso que nós precisamos. São decisões simples, mas que são as mais difíceis para a gente tomar: obediência e submissão. Eu não sei se você está vivendo uma noite escura, uma noite longa, uma noite que parece que não tem fim, já há algum tempo, e talvez seja por causa das suas próprias decisões. Mas nós cremos num Deus de segundas chances, um Deus que nos dá oportunidade. Enquanto tiver vida, é tempo de você se arrepender, mas de se arrepender sinceramente, não como Saul, porque Saul não se arrependeu, ele só estava com medo do julgamento. Deus se fez homem para saber o que nós passamos. E ninguém melhor do que Jesus para entender o que nós passamos e o que nós enfrentamos. E ninguém melhor do que Ele para nos perdoar e para interceder diante do Pai em nosso favor. Então eu te convido, vamos orar. E eu te convido a sair do seu lugar e orar pelo seu irmão. Eu não quero que você ore sozinho, eu quero que você ore com o seu irmão. Sai do seu lugar e ora com o seu irmão. Nós temos aprendido como é importante nós orarmos uns pelos outros, porque em alguns momentos o outro está tão fraco que não consegue orar por si mesmo. Então você é convidado nessa hora a interceder e orar por aquele que não consegue orar por si mesmo. Ore com o seu irmão, ore com a sua irmã, interceda um pelo outro. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam todos os dias em nossas vidas, em nós e através de nós.
Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus santo, um Deus que está sempre pronto a nos estender o perdão e a misericórdia. Nessa manhã, Senhor, a Tua palavra foi nos conduzindo pela vida de Saul, para que pudéssemos entender e enxergar decisões que nos levam à apostasia, a nos afastarmos do Senhor. Há decisões que muitas vezes, Senhor, nós achamos que estamos fazendo para o Senhor, mas o Senhor não tem nada a ver com isso. Ah, Deus querido, se nós estamos próximos da apostasia, de esfriar o nosso amor pelo Senhor, ou de tentar cumprir a missão conforme a nossa vontade, não conforme a Tua ordem, leva-nos à obediência e à submissão pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos olhar para Jesus e entender, Pai, que o sacrifício ele tem que ser pleno e completo e ele já foi feito por Jesus. E cabe a nós obedecermos às instruções. O Senhor nos envia e nos manda fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando cada um a guardar aquilo que o Senhor nos ensinou. E o Senhor nos garante que estará conosco até a consumação dos séculos. Nos ajuda a colocar em prática a missão que o Senhor nos deu e a cumpri-la, Senhor, com todo o nosso coração, e a nos submeter àquilo que o Senhor nos colocou, Pai, no lugar, no tempo e no espaço onde o Senhor tem para nós. Santo, eterno, bendito e poderoso é o nome de Jesus, em quem nós depositamos a esperança de que o amanhecer está chegando e que a alegria há de chegar, a certeza de Davi de que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É a certeza de um coração de um homem que faz tudo aquilo que cabe a ele fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus Todo-Poderoso, que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo seja conosco, teu povo, hoje e sempre, no nome santo de Jesus Cristo, até a volta de Cristo, para a glória do nome do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém e amém. Aproveita que você está orando pelo seu irmão e dá um abraço caloroso. Deseja a ele, a ela uma boa semana. Que possam tomar decisões que glorifiquem o Senhor hoje e sempre. Que Deus nos abençoe. Vão em paz em nome de Jesus, queridos.